Olá pessoal, Prof. Laércio, Prof. de Matemática, com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a equação reduzida da circunferência. Então, coloquei aqui uma circunferência representada aqui no plano cartesiano. Vamos estar falando de equações, então a gente vai estar olhando aí no plano das coordenadas x e y, tá? Então, para começar, uh, primeiro vamos entender o que é uma circunferência, tá? Então coloquei uma pequena explanação aqui. É uma linha curva cujos pontos são equidistantes do centro da circunferência. Então eu tenho uma linha curva aqui fechada. Essa linha representa a circunferência. Ok, pessoal? E cujos pontos são equidistantes do centro. O que, que isso significa? Significa que eu tenho o centro da circunferência aqui e qualquer medida até a extremidade dessa circunferência vai ter a mesma medida, tá? O mesmo comprimento. Então, circunferência é só essa linha, só a linha, ok? E a gente vai aqui ver como que se determina a equação reduzida da circunferência. Então, como determinar a equação reduzida da circunferência? Primeiramente, a gente tem uma equação genérica. Essa equação genérica, ela vai ter aí as coordenadas x e as coordenadas y dessa circunferência e também a medida do raio, que é aquela medida que sai lá do centro da circunferência e vai até na extremidade. Então, aqui esse x ele representa uma coordenada x sobre a circunferência. Esse xc ele representa a coordenada do centro da circunferência. Então, isso aqui vai estar elevado ao quadrado, mais esse y, que é uma coordenada de um ponto sobre a circunferência, e menos esse yc, que é a coordenada y do centro. Também isso tudo elevado ao quadrado. Igual a r ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado. Então, essa é a expressão genérica da equação reduzida da circunferência. Ok? Esse xc e yc, como eu já falei, ele representa o centro da circunferência. Então, são as coordenadas do centro da circunferência da circunferência. Tá? O C representa o centro da circunferência. E eles têm coordenadas x e coordenadas y, assim como os pontos sobre a circunferência também têm suas coordenadas x e suas coordenadas y. Aqui vamos ver um exemplo, pessoal. Então, qual é a equação reduzida da circunferência de centro C, 0, 0 e raio 5? Então, aqui está a circunferência, ó. Ela tem as coordenadas do centro, que é 0, ou seja, está na origem do plano cartesiano, e o raio dela é 5. Então, se você olhar aqui do centro até aqui na extremidade, a medida é 5. Então, vamos lá. Primeira coisa, pegar lá o modelo matemático que representa a equação reduzida. Então, tenho ele aqui. Depois, substituo as informações que eu tenho. Então, eu tenho as coordenadas do centro e eu tenho o raio. Então, vamos ver como que vai ficar. Esse x ele representa um ponto qualquer sobre a circunferência. Então, a gente não tem nenhum ponto da circunferência informado aqui no probleminha. Então, vou continuar aqui, vou deixar só o x. Menos xc. xc é a coordenada x do centro. Então, aqui no centro, a coordenada x é 0. Então, substitui por 0. Se eu olhar aqui também, ó, é 0. Isso elevado ao quadrado mais o y é uma coordenada de um ponto qualquer sobre a circunferência. Então, aqui o exercício não nos informa, então a gente vai baixar o y. Menos yc. Quem que é a coordenada y do centro? É 0. Aqui está 0 também. Então, coloca o 0 lá, elevado ao quadrado.
isso é igual ao raio ao quadrado. O raio é 5, então 5 elevado ao quadrado. Então, basicamente, pessoal, você olha aqui para o probleminha, o C, que é o centro, tem coordenadas 0 e 0. Então, substitui, ó. Aqui xc 0 e yc 0. O raio é 5, substitui o raio. Então, foi o que nós fizemos aqui. Nesse caso aqui, a gente pode reduzir ela um pouquinho mais. Então, aqui o x ele fica elevado ao quadrado, coloquei aqui. E aqui o 0 ele pode ser retirado porque ele não vai influenciar no valor da equação. Da mesma forma aqui, onde eu tenho y. Então, y elevado ao quadrado e o 0 eu posso tirar. Igual a 5 elevado ao quadrado, que dá 25. Ok? Lembrando que 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Né? Então, a equação reduzida dessa circunferência aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ok, pessoal? Mais uma aqui, ó. A equação reduzida onde a circunferência tem centro 3 e 3 e raio 3. Aqui vocês vão perceber que a circunferência ela está fora da origem. Então eu preciso levar em consideração esse centro aqui. Ok? Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, pegar aí a equação genérica e substituir as coordenadas que nós temos. Então nós temos centro, as coordenadas do centro da circunferência, que é 3 e 3. Então aqui no xc eu coloco 3, no yc eu coloco 3, ok? E o raio também é 3, coloco 3 ali. Então a equação dessa circunferência vai ficar nesse formato aqui, ó. X menos 3, então aqui não vai mudar nada, tá? Vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado. A única operação que fizemos aqui foi o 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Ok? Então, quando é zero, você pode eliminar. Quando tem um número, não. Então, quando tem um número, vai ficar dessa forma aqui. Então, a equação reduzida dessa circunferência é essa aqui. Ok? Mais uma aqui, pessoal. Uma circunferência de centro 3, com a coordenada 3 e menos 2, e raio 2. Então, também é uma circunferência deslocada do centro da origem do plano cartesiano. Então, vamos lá. Primeiro passo, pegar a equação genérica. Aqui vocês percebem que, ao invés de ter C, aqui eu tenho A. Então, eu batizei o ponto aqui, que é o centro da circunferência, como sendo A. Tá? Então, não importa se é C ou é A, o importante é que você entenda que esse ponto é o centro da circunferência. Então, aqui, as coordenadas, ó, a coordenada x é 3, conforme está lá. Então, aqui no xa vai ser a coordenada x do ponto A. E o menos 2 é essa coordenada aqui, ó. Tá? É no eixo y eu tenho menos 2. Então, vou substituir aqui o YA. E o raio, que é 2. Então, vai ficar assim, ó, x menos o xa, que é 3, elevado ao quadrado, mais y menos YA, o YA é menos 2, tá? E aqui vocês precisam tomar cuidado, pessoal. Tem esse menos da fórmula e a coordenada YA, ele é negativo também. Então eu preciso levar isso em consideração, levar esse sinal junto. Então ficou menos 2 elevado ao quadrado, igual ao raio elevado ao quadrado, que é 2. O raio é 2, então 2 elevado ao quadrado, ok? Então aqui a gente vai arrumar um pouquinho. Aqui vai ficar igual, então x menos 3 elevado ao quadrado mais y. E aqui a gente vai fazer o jogo de sinais, tá? Dois sinais juntos significa aqui uma multiplicação. Quando tem dois sinais juntos, assim representa a multiplicação, pessoal. Então, menos com menos vai ficar mais. Sinais iguais, na multiplicação fica mais. Mais 2, ok? Elevado ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. Certo, pessoal? Então, sempre que tiver uma coordenada negativa, vocês precisam levar ela em consideração e fazer o jogo de sinais como eu fiz aqui. Poderia essa outra ser negativa.
enfim, não importa qual das coordenadas é negativa ou se as duas são negativas, é sempre necessário fazer esse jogo de sinal, ok? Agora aqui, como saber se um ponto pertence à circunferência? Aqui de forma simples, pessoal, basta substituir as coordenadas do ponto na equação. Então veja só, o ponto A, 4 e 3 pertence à circunferência x² mais y² igual a 25. Então isso aqui é a equação de uma circunferência, aquela primeira circunferência que nós fizemos. Esse ponto aqui pertence a essa equação? Como que a gente vai saber? Vai substituir os dados. Então, no lugar do x eu coloco a coordenada x, que é o 4, né? E no lugar do y eu coloco a coordenada y, que é o 3. Então ficou 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9. Deu 25 e aqui 25. Como foi satisfeita a igualdade, significa que esse ponto ele pertence a essa equação, perdão, a essa circunferência, tá? Ele está sobre a circunferência, então ele pertence a essa circunferência. E aí aqui um outro ponto, o ponto B, menos 2 e 5, será que ele pertence a essa circunferência ou não? Então basta que substituímos as coordenadas que temos. Então menos 2 e 5. Substitui menos 2 e o 5. Então ficou menos 2 elevado a 2 dá 4 e 5 elevado a 2 dá 25. Aqui não foi satisfeita a igualdade. Então significa que esse ponto aqui ele não está sobre essa circunferência. A gente vai ver aqui no próximo gráfico, vocês vão ver isso. O ponto A, lembra que ele tem as coordenadas 4 e 3? E então o ponto está bem sobre a circunferência. E se eu olhar aqui para o ponto B, o ponto B ele tem a coordenada 2 e a coordenada menos 5. Ele não está sobre a circunferência, então ele não pertence a essa circunferência, a essa equação aí, ok? Então o ponto 4 e 3 pertence à circunferência, esse ponto aqui, e o ponto menos 2 e 5 não pertence a essa circunferência. Ok, pessoal? É bem tranquilo. Basta que vocês se atentem um pouquinho ao que representa aí cada uma das representações lá da fórmula e depois opera os cálculos ali. Vocês conseguem saber, por exemplo, se um ponto pertence à circunferência ou não. Ok, pessoal? Quem quiser mais aulas, tem mais algumas aulas lá no canal. Vocês podem acessar aí a descrição do vídeo. E bons estudos para vocês!